Alô, alô, gente querida, gente boa que está comigo agora e aqueles muitos e muitos que assistirão em outra hora, em outro lugar, em outras geografias, em outros pedacinhos da Terra, nas maiores variações de localização possível. Que Deus abrace você, que você abrace a graça, o amor que estão sendo propostos a você pelo Evangelho que eu trago de todo o meu coração, com toda a minha sinceridade e com a minha oração, que pede ao Espírito Santo para fazer mediação entre a palavra que sai da minha boca, do meu coração, e a palavra que chega nos seus ouvidos, nos seus olhos, na sua compreensão profunda, no seu ser, no seu discernimento. É a minha oração hoje e sempre em favor daqueles que vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Olha só, gente boa, ontem eu estava falando aqui há 25, 27 minutos, quando a energia deu um problema e eu decidi parar. Nós vamos manter o que eu tinha dito como introdução no dia de ontem, mas é absolutamente necessário que você, que anda comigo aqui, que me assiste, que me segue, que está acompanhando essa exposição de Mateus, está crescendo infinitamente mais do que jamais imaginou que iria crescer. E é isso que acontece quando a gente começa a acompanhar o Evangelho, a entender e a internalizá-lo. A nossa vida é catapultada para compreensões, para dimensões nunca antes realizadas por nós e ganha raízes e um aprofundamento, e âmago, e cerne, e tutano, inarrancável do seu coração, inabalável na sua vida. Agora, você tem que acompanhar com carinho, com fé, com a melhor intenção, sem discutir com a verdade do Evangelho. Ou você acolhe e dá razão a Jesus na sua vida, ou aí você vai brigar com o Evangelho a vida inteira e o benefício dele jamais será seu. Jamais será seu. E ontem eu estava falando, continuando usando o Evangelho de Marcos, conquanto a gente esteja em Mateus, no capítulo 8, do verso 28 ao verso 33, na narrativa do endemoninhado gadareno, ou dos dois endemoninhados, ou do Gerazeno, como diz aqui em Marcos 5, que vinha daquela cidade cuja raiz do nome significa possuído por, e eu já falei bastante a respeito disso, e contei as alternâncias de dominação sobre a vida deles ali naquelas decapolis, nas 10 cidades greco-romanas da região. Essa aqui, de novo, eu a posiciono na Jordânia, que é onde ela está na geografia política dos dias de hoje. Mas Jesus atravessou do outro lado, onde havia já muita gente fetichizando a ele lá em Cafarnaum, e fez uma diagonal para o lado oposto, para onde os judeus religiosos nunca botariam pé, porque era terra de pagãos, criadores de porcos, de costumes que os judeus abominavam. E é para lá, para esse lugar onde a religião abomina, onde os religiosos odeiam a ideia de alguém piedoso botar o pé, que Jesus para lá vai, para Gadara ou Geresa, ou ambas as cidades. É onde aparece esse indivíduo, sobre o qual já falei muito na sexta-feira passada, há quase uma semana atrás, e venho falando durante toda a semana, explicando, está tudo gravado aí no meu YouTube, para você que não queira cair de paraquedas apenas, mas que queira aproveitar o que já foi dito, e é rico o que já foi dito. O maior problema é que gente apressada não vai andar comigo. Gente superficial, gente que não quer botar raízes, não quer compreender de fato, que quer só viver no verniz das coisas, não aguenta, não me suporta.
não tem alma para viajar a minha viagem espiritual no Evangelho com Jesus. Aí o cara passa por aqui, fica 30 segundos, observa só as pedras que estão aqui em cima, a minha Bíblia toda rasgada, a minha aparência, vai e sai, e acha que me conhece, acha que viu alguma coisa e não sabe de absolutamente nada. Mas, conforme a sequência que eu venho praticando com todos os que acompanham com seriedade e com sincera vontade de aprender, nós chegamos ao verso 10, na história desse homem que eu tinha deixado uma pergunta anterior, que era: quantos vocês são? Eu tinha falado dessa absorção de uma quantidade enorme de psiquismos, embora o texto bíblico imediato fale da possessão demoníaca desse indivíduo. Eu sei que as pessoas que estão me ouvindo, claro que a maioria absoluta delas não está sofrendo exatamente de uma possessão demoníaca, mas está sofrendo de uma possessão multipsíquica. E esse homem, questionado sobre qual era o nome dele, nós vimos nos dias de ontem que ele disse: e Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Eu sou muitos, que é o que acontece com muitos de nós que estamos aqui. É um indivíduo, mas você é muitos. Muitos. Você é um trilhão de opiniões desconexas, de coisas que não fazem sentido, não há continuidade nem coerência. Por isso você é tão angustiado, tão sem paz, porque é uma guerra de vozes dentro da sua mente, alma e coração, são repuxos em todas as direções. É uma vida miseravelmente aflita. A desse cara aqui é indescritivelmente monstruosa nas catástrofes que eu meticulosamente já narrei nos dias anteriores, que compunham a existência dele, e você vá lá saber por quê. E aqui eu falo agora mais de você. Quantos vocês são? Isso foi anteontem que eu deixei essa pergunta. Ontem eu comecei no verso 10, quando se diz que após ter dito Legião é o meu nome singular, porque nós somos muitos, porque eu sou um monte de coisas e eu não sei nem quem eu sou. Eu já perdi a minha identidade há muito tempo. O meu eu profundo morreu. Eu sou apenas uma representação figurativa de uma quantidade enorme de personas que eu imito, de tal modo que eu fui diluído, eu fui dissolvido. E ninguém que tenha sido dissolvido no seu eu jamais encontrará paz. Vai ser uma pessoa em estado de desassossego contínuo. Vai ser gente buscando em todos os cantos da terra o que lhe possa fazer algum sentido, mas quanto mais ela busca, mais ela se pulveriza, mais ela se fragmenta, mais ela se divide, mais ela se amontoa, mais ela se transforma num caleidoscópio com milhares de visões, e nenhuma delas é ela, e nenhuma delas a representa, e nenhuma delas faz com que ela enxergue coerentemente coisa alguma. É uma multiplicidade tão grande de realidades na sua mente que isso trouxe você a um estado mental adoecido. E o que se diria com toda clareza para os milhões que não estão me ouvindo agora, que não teriam nem coragem de me ouvir, que nem suportariam me ouvir, porque a revelação que viria sobre quem eles se tornaram é tão esmagadoramente veemente que se torna insuportável. Mas para você que tem tido essa coragem do autoencaramento, que está me ouvindo, você também discerne como você foi pulverizado, fragmentado de todos os modos e formas,
E daí decorre a sua angústia, a sua falta de paz, a morte do seu processo de individuação, de singularização saudável, de individualidade construtiva. Tudo que deveria estar acontecendo para você se tornar um ser humano bem formado, estruturado, saudável, lúcido, consciente, inteiro, cognitivamente simples e sábio na percepção, na observação e, por conseguinte, carregando em você uma imensa, profunda, inarredável e imbatível pacificação no coração, não está presente por causa desse fenômeno de que um se tornou muitos. Aí o verso 10 diz que esse indivíduo possuído por eles todos, dele se diz o seguinte: e rogou-lhe, no singular, é a pessoa falando, o possesso gerazeno, e rogou-lhe, que eu disse ontem, é uma expressão usada no Novo Testamento para a intercessão do Espírito Santo, para aqueles clamores mais profundos da alma, vem carregado da expressão rogou-lhe. Nos evangelhos é a Cirofenícia que rogou-lhe, é o indivíduo sofrendo de hanseníase, é o leproso que rogou-lhe. São os aflitos e desesperados que se jogam no chão rogando-lhe. E aqui é um indivíduo possesso de mais de 6.000 demônios, uma legião de demônios, que rogou a Jesus, rogou-lhe. É a pessoa, ou é o corpo da pessoa, é o ser da pessoa expressando aquilo que hoje muitos e muitos e muitos que o habitavam falavam em favor do seu contingente interior. E rogou-lhe encarecidamente, insistente, aflita e desesperadamente, implorantemente, que não hoje, porém muitos, que é o fenômeno cada vez mais constante na nossa sociedade. É uma pessoa que você vê opinando, falando, mas ela não sabe nem quem ela é. Ela fala em nome de qualquer coisa, de qualquer direção, do que quicar na frente dela na hora. Essa é a bola que ela chuta. Porque ela mesma é uma oquidão, é um vazio, é um buraco negro indiscernível. Ele habita o coração. É tomado de tantos, de muitos, que, do ponto de vista da individualidade, se dissolveu em nada. E rogou-lhe o possesso encarecidamente a Jesus, que não hoje, plural, coletivo, que o habitava, que não os mandasse para fora do país. E foi nesse ponto que eu tinha chegado quando a luz faltou, no dia de ontem, tendo eu falado muito mais do que consegui, do que resumi agora. Não nos mandes para fora do país. Aí a pergunta é, o que tem a ver país com endemoninhados? O que tem a ver país com possessões, com espíritos, com esses entes e entidades abstratas, malignas, dominadoras, possuidoras de mentes e de corações, determinadoras de comportamentos frequentemente antagônicos àquilo que qualquer saúde mental estabeleceria, porque como aqueles que estão seguindo a narrativa toda comigo observaram, esse é um cara que se machuca, que se fere, que arranca pedaços de corpos das sepulturas, é um ser de práticas necrófilas variadas. Ele se corta e se arranha, se rasga com pedra, se sangra, se expõe, se maltrata, anda de dia e de noite, ninguém consegue prendê-lo, ele é tomado por uma força sobre-humana, ele quebra
as coisas, ele arrebenta as cadeias, ele apavora todos. Por onde quer que passe, ele não dorme, não descansa nem de dia nem de noite. É um inferno ambulante a existência desse caminhante angustiado por 6.000 vozes gritando dentro dele em direções diferentes, dando ordens dísparas, horrorosas. É o louco dos loucos, é o louco da montanha, é o maluco, olhando para a vida e apavorando a sociedade inteira. E aqui é ele que diz, no início ele falou, não nos mandes para o abismo, agora ele pede, não nos mandes para fora do país. Ele já tinha percebido que Jesus não iria praticar nenhuma escatologia definitiva em relação a eles, dizendo, ó, vocês estão amarrados num abismo daqui para frente. Não. Isso eles tinham percebido. Agora eles apenas pedem, não nos mandes para fora da região. Nesse lugar de acumulações culturais, sociais e políticas, de mais de 350 anos de ódio, de dominação de Alexandre, de Seleuco, de Ptolomeu, dos Antíoco Epifânios, dos romanos há 90 anos, a legião deles aqui entre nós, são 350 anos de agonia, de tal modo que a gente não sabe nem quem a gente é, por isso que o nome da cidade era Gerasa, da raiz Ger, o possuído por, o dominado por, o possesso por. Esse é o nome até do lugar, virou cultura, virou nomenclatura. I love o possuído por. Se fosse a placa de entrada de Gerasa. I love the taken for. The possessed for. Esse era o espírito do I love Gerasa. Porque esse é o espírito que ficou presente no lugar. E é daqui que eu quero partir com você, porque isso é importante para quem quer coisas importantes. Para a molecada que só quer safadeza, eu não sou o cara para te ajudar em nada. Até você virar gente grande, eu não vou conseguir te ajudar. Até você ter uma ansiedade violenta no coração, querendo realmente mergulhar no conhecimento que pode transformar e virar tudo ao contrário e do avesso, e dar a você autoridade, força e inquebrantabilidade para viver e vencer, eu não sou a pessoa para ajudar você. Mas para quem quer essa ajuda, a relação é íntima entre o fomento e a construção cultural secular, ou não precisa nem ser tão secular, mas tanto mais quanto seja milenar. Por exemplo, na Terra hoje, a gente tem alguns povos com cultura milenar. Na África, você tem a Etiópia, que é uma das culturas mais milenárias do planeta. O Egito não. O Egito, acabaram-se os egípcios, lá só tem árabe. Não tem mais um egípcio no Egito, só carregam esse nome. Mas, por exemplo, Israel é uma cultura milenar. A dos árabes e palestinos é uma cultura milenar. A dos japoneses é uma cultura milenar. A dos chineses e indianos são culturas milenares. Mas é cada vez mais difícil você achar. Os saxãos da Grã-Bretanha, é uma cultura mais que milenar, tem mais de 1000 anos aquela cultura. No mais, você encontra povos com culturas quase milenares decorrentes de outros que foram extintos e que eram culturas milenares. Agora, a cultura mais contínua que a gente tem no planeta é aquela que sobreviveu ao dilúvio de Noé. E aí é a cultura semita, por exemplo, e também a dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, muitos dos quais eu já mencionei nos povos atuais que têm cultura milenar, como China, Índia e os outros povos que eu mencionei, Etiópia e etc.,
têm cultura milenar e são todos oriundos daquela arca pós-diluviana. De acordo com os cálculos daqueles que calculam a história a partir da genealogia da Bíblia, isso teria menos de 5.000 anos, 4.000 e tantos anos. Portanto, seria uma milenariedade ainda recente, considerando o que houve antes. O que houve antes. E aqueles que escaparam na Arca de Noé, escaparam com suas memórias. Noé e sua mulher se lembravam muito bem do tempo dos Bena Elohim, dos Nefilins, dos deuses dos povos, de tudo aquilo que Gênesis 6 nos conta, que aconteceu. Eles eram oriundos daquela ilha do Dr. Monroe. E os filhos deles também. Daí eles terem sido salvos fisicamente do dilúvio pela arca, mas terem trazido a memória carregada daquelas lembranças, que depois do dilúvio continuaram sendo muitas delas praticadas e os nomes das divindades anteriores cultuados. E as memórias de como era antes foram contadas e recontadas e se transformaram depois no que nós chamamos de os mitos dos povos, mas que nada mais são do que as memórias orais recontadas daqueles que escaparam do dilúvio de Noé, lembrando-se das civilizações anteriores. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque quanto mais para trás a gente viaja, mais conectado fica o provimento e o patrocínio e a construção e a elaboração e a arquitetura da cultura humana com a invasão dos espíritos na humanidade e na civilização humana. Quanto mais para trás você vai. Quando você pensa, por exemplo, voltando ao texto imediato aqui em Gerés, há 2.000 anos atrás, com aqueles 350 anos de dominação já tantas vezes repetidas aqui por mim, na alternância que alterou a cultura a ponto da cidade ser chamada de possuído por. Cidade dos outros, terra de qualquer um. Qual é o teu nome? Legião. Eu sou o ente dos 6.000. Eu estou debaixo de domínio. Eu existo sob dominação. E agora, esse indivíduo que fala por muitos e não é ninguém, que está diluído de todo, pede a Jesus que não o mande para fora da geopolítica a qual ele está condicionado. Que ele sabe usar aquela geopolítica para enlouquecer, para infernizar, para alimentar a loucura coletiva, tanto quanto a loucura individual, como a gente viu nos dias anteriores, quando eu ilustrei isso com o que acontece no casamento, na conjugalidade, na criação dos filhos, na família nuclear imediata. Eu apliquei isso às figuras da parentela representativa. E como em todos os lugares tem um gadareno, tem um gerazeno, tem um doido da família, tem a chamada ovelha negra, tem o cara que é aquele que expressa tudo que está reprimido na alma de todo mundo e acumulado por histórias e tempos e ninguém grita, ninguém diz chega. Ninguém diz não dá mais, até que alguém explode. E aí explode por todos, em nome de todos. Ele vira louco por todos. Ele é o devasso por todas as repressões sexuais introjetadas. Ele é o descontrolado por todos aqueles que viveram exercendo um controle desesperador sobre aquilo que eles não sabiam nem por que controlava, que lhes tinham sido imposto. Aí aparece alguém que quebra grilhões, que arrebenta cadeias, que não quer saber das consequências, que é o doido que dá voz a tudo aquilo que foi abafado na casa.
E é uma voz superlativa, é uma voz enlouquecida, é uma voz exagerada, é uma voz descontrolada, é uma voz apavorante. Mas é um fenômeno psico-coletivo que nada mais é do que a soma dos medos individuais, das frustrações, das angústias de muitos, somadas e expressas através de um. Na família nuclear, quase sempre tem um que chega a um ponto na vida que difere de todos. E assim na parentela, e assim na sociedade um pouco mais ampla, e assim na própria igreja, e assim num país inteiro, numa nação, e assim no mundo. Você tem figuras doidas que falam que ninguém jamais falaria, porque tem medo até de se referirem ao assunto e pegar aquilo. Como anteontem, apareceu a entrevista do Putin, assim, com toda tranquilidade, dizendo: nós aqui na Rússia estamos preparados estrategicamente para qualquer tipo de guerra nuclear, com a maior tranquilidade, qualquer tipo de guerra nuclear. Todo mundo tem pânico do assunto. Agora, tem esse doido que fala nisso. E não só fala. Quem fala nesse nível, com essa tranquilidade, sem ter sido provocado por absolutamente nada, a não ser por xadrez de poder geopolítico, é um cara que, em se sentindo acossado, bota o dedo no botão mesmo. Aí você tem os líderes da Coreia do Norte, que há 3 gerações que são malucos terráqueos. Você vê o Hamas fazendo loucuras terráqueas. Você vê o Netanyahu expressando ódios contidos no coração de muita gente que nunca creu em paz e que acha que para viverem tranquilos naquela terra tem que eliminar até as crianças. Como eu postei outro dia um rabino, e não é um só, são muitos que pensam exatamente daquele jeito. Tem que matar as crianças, como Deus mandou no Deuteronômio, que é para não ter o vingador do futuro. Se não matar as crianças, eles vão crescer e vão se vingar. Se a gente tivesse matado todo mundo na guerra anterior, não tinha sobrado ninguém para essa guerra agora. Agora, muita gente pensa assim, mas são poucos os que têm a coragem de vir como esse Gerazeno e falar, e expressar, e declarar. Aí você pergunta: como é que tanta gente na Alemanha seguiu o doido do Hitler? E eu respondi ontem, já anteontem, porque estava todo mundo preparado esperando só o doido do Hitler. Esperando que um falasse pela legião. Legião é o meu nome porque somos muitos. Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que um país que tem tanta evolução tecnológica, onde cresceram e se desenvolveram alguns dos maiores ganhos democráticos da história planetária e civilizatória, pode fazer um retrocesso tão grande como fez há alguns anos atrás e pode voltar a fazer recentemente? É porque tem metade da população ali tomada por um ódio supremacista enorme, que esteve calado durante muitos anos porque era politicamente incorreto vociferar aquele tipo de emoção e sentimento e convicção e ideologia, até que apareceu um doido, suficientemente doido para falar em nome deles. Legião é o meu nome porque nós somos muitos. Aqui no Brasil a mesma coisa, eu vivo sendo questionado. Como é que pode? Por que que os evangélicos embarcaram nessa onda? Eu digo porque estavam preparados durante décadas e décadas e décadas, esperando apenas o aparecimento dos enlouquecidos. Aí casa como uma luva. E aí não é com pesquisa nem análise sociológica imediata que você vai entender isso. Você tem que ter uma sociologia que parta de uma análise psicocoletiva para entender a eclosão do acumulado psíquico numa cultura, num país, num povo, numa história inteira.
começando de indivíduos, indo até as coletividades. É uma acumulação poderosa, que quando rebenta, estoura todas as represas, e a gente fica chocado da noite para o dia. Na linguagem de Carl Jung, é o tal do inconsciente coletivo. Na linguagem do Velho Testamento, era a medida da iniquidade. Essa é a nomenclatura que o Velho Testamento dá para essa acumulação que vai acontecendo num país, numa cultura, numa história, numa nação, vai acumulando, acumulando. Chega uma hora em que arrebenta. Como a gente, por exemplo, viu, eu vi e assisti, alguns aqui assistiram, em 1989, a queda do Muro de Berlim. Não havia nada à vista que pudesse explicar que aquilo cairia do dia para a noite. Havia sinais aqui, mas pegou todo mundo de surpresa. Todos os analistas e comentaristas políticos disseram: eu nunca imaginei. E eu estava lá, na Califórnia, assistindo ao vivo o muro cair. Por quê? A acumulação de angústias durante décadas e décadas e décadas, famílias separadas, raivas acumuladas, frustrações adensadas. De repente, chega o dia e a hora em que um peteleco derruba tudo. É assim que frequentemente a história acontece. Por isso, esses seres dizem a Jesus: não apenas não nos mandes para o abismo, mas não nos mandes para fora do país, porque aqui a gente está aculturado. Aqui a gente sabe aonde mexe. Como a gente joga esse jogo aqui de loucura, de entorpecimento, de ódio. Quais são os botões que a gente aciona? Quais são os agentes, as instituições, os sentimentos e emoções? Quais são as entidades disponíveis para o jogo da loucura, do medo, do pânico? Aqui entre nós, portanto, não nos mandes para fora do país. A gente quer continuar aqui nessas decapolis, nessa mesma região, onde nós já estamos intrinsecamente ligados à produção cultural, à imaginação, à profecia que eles fazem, que é toda ela de uma escatologia negativa contra eles próprios. Nós já estamos vinculados à autoimagem baixa que eles desenvolveram, à diluição do eu deles. Nós já somos as vozes que dizem para eles quem eles são, e eles não procuram mais nem se autoconhecer, eles creem no que nós dizemos que é o que eles nasceram para ser e fazer. E sem nenhuma reflexão eles embarcam nisso e fazem tudo isso. Por isso não nos mandes para fora do país, porque senão a gente ia ter que se reaculturar tudo de novo. Foi o princípio espiritual que Jesus ensinou quando ele disse o que acontece quando um espírito imundo sai de uma pessoa. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa. O que é que ele disse? Ele disse que é como alguém que é forçado a sair de uma casa, que é despejado pelo dono. O dono, no caso, naquela ilustração metafórica, é Jesus, que se auto-intitula de o mais valente. E vem e encontra a sua casa, que é um ser humano, ou uma geração, ou uma sociedade inteira. Ele aplicou isso tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista geracional. No Evangelho de Lucas ele fala do indivíduo, e no Evangelho de Mateus ele fala assim, é com esta geração. Vai do individual para o coletivo. Então, o que é que Jesus diz? Usando aquela metáfora, que quando a presença dele chega, o valente bem armado, e encontra quando chega ele, Jesus, que é o mais valente, e encontra ocupando a casa o valente bem armado, são essas forças espirituais subjugadoras, e vem Jesus e as expulsa,
Se aquele que é liberto não ocupa esse lugar do vazio, com a presença real de Cristo Jesus, o que fica é uma casa vazia, ornamentada e desocupada. Aí Jesus prossegue essa história dizendo, então aqueles espíritos ou aquele espírito sai, anda por aí procurando lugar de adequação, de pousada, de compatibilidade, para ele explorar. Mas não achando esse lugar de adequação condicionada para a sua exploração, ele volta. Procura aquele lugar de onde ele saiu. E se ele encontrar a casa varrida, ornamentada, vazia e oca, sem estar ocupada pela presença do mais valente, que é Cristo Jesus, ele entra ali, toma tudo, e aí chama outros 7, e o estado daquele indivíduo, quando é um indivíduo, ou daquela família, quando é uma família, ou daquela geração, quando é uma geração, se torna, segundo Jesus, 7 vezes pior. É o que acontece tanto com pessoas quanto com coletividades, ou com certos coletivos dentro de uma dada sociedade, como é o caso dos grupos religiosos, que não podem ser tratados apenas como um segmento social, porque um grupo religioso é formado de dezenas de segmentos sociais. Eles formam uma nação dentro da nação, um país dentro do país, uma cultura dentro da cultura. Eles formam um núcleo à parte, frequentemente, tanto mais quanto sejam fanáticos, eles são um grupo completamente à parte do resto da nação. Portanto, eles têm o seu próprio desenvolvimento psicocoletivo completamente particular. E no caso da religião, e aqui entre nós, falando dos cristãos, houve um tempo em que havia um trabalho de Jesus genuíno no coração de milhões de pessoas nesse país. Eu vi, eu estava lá. Eu fui um dos principais fomentadores da evangelização de milhões de pessoas. No país inteiro, na igreja toda, pastores sinceros, honestos, que se quebrantavam, que lamentavam os seus próprios pecados e equívocos, que queriam melhorar, acertar, viver limpa, linda e modestamente. Tudo isso passou. Quase que do total. Ainda tem algumas exceções. O Senhor sempre deixa alguns joelhos que não se dobram a Baal, a nenhum tipo de Baal. Mas a grande maioria acabou sucumbindo aos falsos profetas, ao culto à mentira, ao engano, à volúpia pelo poder, pela dominação. Legião é o meu nome porque nós somos muitos. Não podendo combatê-los, nós nos aliamos a eles e dominamos juntamente com eles. E aí a situação vai se tornando cada vez pior. É por isso que eles pedem, não nos mandes para fora. Porque a gente vaga por aí, quem sabe depois a gente volta. Não nos mandes, não nos proíbas de penetrarmos nessa fronteira nunca mais. Porque senão essa barreira dimensional vai ser construída e nós não vamos poder penetrar mais aqui. Outros espíritos, outros principados, outras potestades, outros poderes vão se aventurar aqui, mas nós vamos ter que achar pouso, de acordo com a metáfora de Jesus, em outro lugar. E aqui é o lugar onde a nossa aculturação já é total, já é completa. Eles já nem pensam por eles mesmos, eles pensam os nossos sentidos, pensamentos, induções e sugestões dados a eles. Eles são apenas marionetes da nossa condução individual, familiar, religiosa, coletiva, em todos os níveis. Por isso não nos mandes para fora do país. É por isso que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Não é contra a individualidade humana. Não é mesmo.
A nossa luta é infinitamente mais complexa. Quando ele diz a nossa, ele está pressupondo a existência de gente de Deus, gente com esse discernimento, gente com essa percepção, gente com essa agudeza, gente com essa sabedoria espiritual, gente com essa sagacidade do Evangelho para compreender como funcionam as camadas dimensionais à nossa volta. Então você pensa que está brigando contra um indivíduo, contra pessoas. Mas você está lutando sempre contra coisas infinitamente maiores do que você supõe. E, por exemplo, o embate político ideológico que eu vejo nas polarizações dos nossos tempos o tempo todo é gente desenvolvendo ódio por outras pessoas e vice-versa, para lá e para cá. Quando, na realidade, eles não têm a menor ideia de que eles não estão lidando com o indivíduo. O indivíduo é uma mera representação que fala pelos milhões. Legião é o meu nome. Porque nós, embora eu fale por nós, somos muitos. É o mesmo fenômeno em processo o tempo todo. E ai do sociólogo, do pesquisador, do acadêmico, do intelectual, ou daquele que pretende exercer discernimento de contribuição real para a sociedade, que não venha a compreender essa fenomenologia que Jesus mostra aqui, que o Evangelho revela na nossa cara, para a gente entender. De um eu que representa muitos, muitos esses que existem numa dimensão que não é visível e tangível aos olhos, exceto pelas induções que fazem e pelo mal físico que aqueles que são tangidos por essa emulação praticam. Eu, quando vi o assalto aos 3 poderes, no dia 8 de janeiro, com aquele povo todo vestindo camisa da seleção brasileira, eu não vi indivíduos tentando assaltar os poderes. Eu vi foi principados e potestades. Eu fiquei aqui da minha casa em oração, olhando para aqueles milhares de seres manipulados e manipulados por outros que nem sabem que são igualmente manipulados. Ou por aquele que os lidera, que é mais manipulado do que jamais sonhou que fosse. E anda possuído por esse espírito praticamente a vida toda. E isso vai encontrando os seus recíprocos, vai formando os vasos comunicantes, até que se transforma numa rede espiritual e que constrói uma mente única. É uma mente única. Por isso chega a um ponto em que não adianta mais você falar, nem discutir, nem tentar explicar, porque só vai haver briga, confusão, ódio e a reciprocidade da malignidade vingativa contra você. E você não vai ser compreendido porque as mentes estão tomadas. Você pensa que está falando com um indivíduo, mas ele não é um só, ele não sabe nem quem ele é. Ele é muitos. E muitos que não sabem de si. E muitos que são verdadeiras realidades e entidades pulsionais, tangidas na loucura, que os leva de um lado para o outro. E quem comanda espiritualmente essa loucura toda é quem diz: não nos mandes para fora do país, não nos tires dessa aculturação imediata. Porque aqui a gente já fez uma casa. E a coisa mais terrível é quando principados e potestades que se alimentam da cultura, e a cultura alimenta principados e potestades, é uma retroalimentação. A cultura serve alimento de ódio e de frustração e de amargura para os principados e potestades que superlativizam esses sentimentos e emoções e devolvem
para a multiplicidade dos indivíduos, tanto indivíduos quanto a coletividade a eles associada. Aí isso vai virando uma colmeia de veneno, uma colmeia amarga, que não é de mel, é de outra coisa, que também começa com M, mas não é mel. E é veneno puro, se capilarizando para lá e para cá. Então não adianta a confrontação filosófica, ideológica, teológica, argumentativa, não adianta. É como diz o Apocalipse, quem é já de um jeito, continue a ser desse jeito, e quem é do outro, continue a ser do outro, porque chega um ponto na história humana em que ninguém muda mais de um lado para o outro, o joio é joio e o trigo é trigo. E tanto mais quanto o tempo vai passando, mais essas realidades vão se estabelecendo, se estratificando. Portanto, mais a nossa consciência deve se desenvolver para a gente saber que a nossa luta não é. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Mas como diz Paulo em Efésios 6, é contra principados e potestades. Preste atenção, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões dimensionais celestes. Forças espirituais do mal em camadas e camadas e camadas dimensionais que operam nesse mundo tenebroso. E quando se fala desse mundo tenebroso, não se fala só do planeta, mas do multifacetamento das relações de ligação que querem se tornar contínuas e atávicas. Desses seres espirituais com indivíduos, com famílias, com culturas, com religiões, com sociedades, com países inteiros, com hemisférios, com a Terra toda. Poder para transformar isso num sentimento global, essas forças espirituais possuem, elas só precisam encontrar os matches. Os matches que digam, legião é o meu. É o indivíduo ou os indivíduos que começam a representar essa coletividade espiritual maligna e perversa, dominadora, e que vem para matar, roubar, destruir, antagonizar, inimizar, fanatizar a mente, condicionar as pessoas, colocá-las umas contra as outras em estado de ódio contínuo, nunca discernido, nunca compreendido, porém sempre praticado, umas contra as outras. Por isso eles não querem sair desse lugar. Não nos mandes para fora daqui, de Decápolis, de Geresa, de Gadara, do Rio de Janeiro. Eu morei a maior parte da minha vida no Rio e continuo sendo um cidadão do Rio, não só cidadão honorário do estado do Rio de Janeiro, como eu sou do estado de São Paulo e de dezenas de estados do Brasil onde me fizeram cidadão honorário. E no Rio de Janeiro, eu sou não apenas cidadão honorário do estado, mas cidadão honorário da cidade, onde eu já ganhei várias diplomações e moções de cidadão honorário, honra ao mérito de todos os modos e por todas as razões, enfim, tudo coisa de um passado que ficou no passado, no meu coração mesmo. Mas o que me torna cidadão honorário do Rio de Janeiro foi o meu esforço de décadas e décadas e décadas e décadas para melhorar o Rio. E não era escondidamente, era publicamente. Numa era pré-internet, mas que está registrado em todos os jornais, em todos os arquivos históricos de todas as televisões, de todos os rádios. Quem quer que tenha arquivo histórico, tem milhares de intervenções minhas em favor do Rio. Mas o meu vínculo mais profundo é o fato de que eu tenho filhos nascidos lá, netos nascidos lá. E as pessoas que eu mais amo, que estão vinculadas à minha vida inteira, vieram e estão lá.
Inclusive, hoje em dia, as minhas 2 irmãs moram lá. Como a maior parte dos meus netinhos estão lá. Eu tenho 2 netos nascidos, ou uma neta nascida em Brasília, os outros são todos nascidos no estado do Rio de Janeiro. Tenho um filho nascido em Manaus, os outros são todos nascidos no estado do Rio de Janeiro. Esse é o meu vínculo com aquele lugar. E tudo que eu vivi nas favelas, nos presídios, em Bangu 1, em Bangu 2, em Bangu 3, na Milton Dias Moreira, que já não existe, na Ilha Grande, em tudo que é lugar, pregando o evangelho nos morros, nas favelas, para os ricos de Ipanema, do Leblon, da Barra, em todos os lugares da cidade, para todos os níveis, no Palácio Guanabara, para governadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, na televisão, nas rádios, em programas diários, combatendo o bom combate e dizendo o evangelho que eu digo hoje para você, disse sempre para todo mundo. Entrando nos grupos das favelas muito antes de sonharem em haver complexo de Israel. Eu ia em todas essas comunidades à noite pregar o evangelho. Subia com 10, com 15, lá no alto, frequentemente eu estava com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, como uma vez no Borel, com 5.000 pessoas apartando uma guerra. Lá no Morro do Céu, no Cruzeiro. Tem nada que eu diga aqui que eu tenha lido numa revista ou num livro. É tudo escrito com meu suor, minha carne, meu sangue, minha experiência, minha vida, minha observação, meu entendimento. E aí eu vejo o que está acontecendo ali, meu Deus, que agonia. Ontem eu passei o dia com uma tristeza aguda no meu ser. Eu falei para minha mulher, eu me levantei daqui e depois de ter gravado uma quantidade grande de respostas para minha página no Instagram, eu me levantei vendo as notícias e eu estava assim, resfolegante, com alguns gemidos inconscientes que saíam pela minha boca. E a Adriana falou, o que foi, meu amor? Você está com esses gemidos de aflição? Eu falei, é porque meu coração é pura aflição. Vendo o que eu estou vendo, meu Deus, que coisa mais horrorosa, nojenta, terrível. Agora está aí esse pessoal. E se você prega o evangelho que eu estou pregando, você entra num ambiente de alguns podcasts de crente, onde eu já dei várias entrevistas, e você vê aqueles caras lá, o que esse cara está fazendo aí? Não sei como é que vocês ainda dão espaço para esse cara, porque eles só querem os malucos, os gerazenos, os gadarenos, os que falam pela legião de forças malignas. E quem quer que se levante ali, vira um João Batista no deserto. É uma agonia quando você compara com as esperanças que você já teve antes. E constata que o que acabou acontecendo foi que a casa ficou varrida e ornamentada e vieram outros 7 vezes piores e entraram devastadoramente. E prestem atenção, não é profecia. É uma conclusão da lógica de Jesus e do Evangelho. Vai ficar cada vez pior. E eu ainda estarei vivo aqui para corroborar, para revalidar o que eu estou dizendo há anos. E depois que eu for, isso vai ficar gravado para vocês verem o que vocês rejeitaram. O que lhes foi dado como oportunidade e vocês não quiseram. E vocês preferiram se reunirem de mestres que diziam só o que vocês queriam ouvir. E o que vocês queriam ouvir era só luxúria, volúpia e perversão. E deram de mão ao Evangelho. E mataram os profetas e rejeitaram aqueles que trazem a mensagem que lhes foi enviada. Quando esse dia chegar, pode ser que alguns, batendo no peito, venham a lamentar. Mas, infelizmente, tem gente que nem para olhar para si mesmo, no pior momento da história,
diante da pior situação ou quadro, terão discernimento para fazer a constatação de que eles próprios foram colaboradores de tudo aquilo que se construiu em volta. Tudo aquilo que se construiu de perversidade em volta. Não nos mandes para fora do país. Amanhã eu continuo. Desse ponto em diante. Senhor Jesus, por favor, que essa palavra que eu disse aqui em teu nome tenha essa mediação poderosa do Espírito Santo e abra o entendimento de alguém, de alguns, e reproduza essa consciência na mente de muita gente que não quer ser servil a essas forças espirituais malignas, aos dominadores deste mundo tenebroso, aos poderes espirituais do mal operantes entre nós e que amam serem as vozes clamantes no coração da religião. Porque o lugar onde eles mais se deleitam em se ocultar é justamente no lugar onde se fala de Deus o tempo todo, Deus sem Deus, Jesus sem o Cristo, Bíblia sem Evangelho, choro sem lágrima, prosperidade sem macários, sem humildade, sem quebrantamento, sem presença de Deus alguma, só ambição, só luxúria, só desejo de poder, de fama, de dominação e de controle, conforme é o espírito de Satanás e não o de Cristo Jesus, que disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E que também disse: assim como o Pai me enviou com a mesma missão, eu vos envio para servir e darem vocês também, como eu, a sua vida em resgate, em ajuda, em socorro de muitos. Mas, Senhor, a maioria não quer ouvir. Eu me sinto como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Amós, gritando, falando, exortando um povo que vive com os sentidos fechados de dia e de noite, bloqueados pelas forças demoníacas do mal. Tem piedade, é o que eu te imploro, porque nós estamos lidando não com carne e com sangue, mas com principados e potestades. Envia a força do teu poder. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém e amém.